O crime não tem idade, e de tempos em tempos somos surpreendidos pela infantilização da criminalidade na sociedade brasileira. É o caso do personagem de hoje da nossa história, o jovem brasileirinho que entrou para o crime com 11 anos e teve a vida ceifada com 13. Ele ficou muito conhecido durante os conflitos pelo poder do tráfico na Rocinha no final dos anos 80. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente tá gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente tá trazendo a história do Brasileirinho, moleque que ficou muito famoso nos anos 90, do final dos anos 80 e no início dos anos 90, por ser um cara que andava com bandidos mais velhos e fazia parte de quadrilhas pesadas no Rio de Janeiro. A gente achou pouca documentação sobre o Brasileirinho, mas o que a gente achou deu pra trazer pra vocês aqui, mas a pesquisa, a gente demorou bastante pra pesquisar, mas o vídeo saiu e a gente vai poder contar ele aqui pra você. A Rocinha sempre rende boas histórias pra gente aqui, né? Então temos várias histórias sobre a Rocinha aqui, vocês podem procurar aí e ao longo do vídeo a gente vai deixando isso no card pra vocês, beleza? Dito isso, eu espero que vocês deixem o like de vocês, que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Pessoal, o like e a inscrição são importantíssimos, por quê? Porque quanto mais a gente cresce, mais o YouTube percebe que a gente tá indo bem e ele vai mandando conteúdo para outras pessoas. E assim é uma forma da gente conseguir receita, conseguir crescer, enfim, ter um benefício pelo nosso trabalho, pelo trabalho que a gente traz aqui para vocês. O dedo não vai cair se vocês derem o like, beleza? A gente já pede no começo do vídeo que é para vocês não esquecerem, então vocês têm os minutos do vídeo aí para lembrar e deixar o seu likezinho. Firmeza? Edu, como sempre, eu peço para você, roda a vinheta. Galera, para entender a história do Brasileirinho, esse moleque que a gente vai contar aqui, a gente precisa entender que há muitas faltas de fontes e referências de quem foi ele. Pelo que a gente pesquisou, o moleque cresceu largado e se envolveu com o crime em meados dos anos 80. Na época, o Rio de Janeiro e o Brasil estavam discutindo a infantilização criminal. Havia sido lançado o filme chamado Pichote, A Lei do Mais Fraco. Tem um vídeo contando a história do Pichote e a história do moleque que fez esse filme. O Pichote fez tanto sucesso na primeira metade dos anos 80 que a mídia sempre ficava procurando um novo garoto envolvido com a criminalidade para divulgar em suas páginas. Então as mídias sempre ficavam procurando um novo Pichote. Havia também uma discussão muito grande sobre o direito da criança e do adolescente, que vai desembocar na promulgação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje visa proteger o menor aí da sua entrada no crime. A gente fala isso porque a gente precisa criar esse contexto, trabalhar esse contexto para depois poder inserir o nosso personagem de hoje para vocês, tá? A gente já falou aqui, dessa mesma época, da Carlinha do Rodo, uma menina que se envolveu no confronto entre o Zaca e o Cabeludo pelo controle do Santa Marta nos anos 80. A gente tem vídeos falando sobre a Carlinha do Rodo, a gente tem um vídeo falando sobre o conflito do Zaca e Cabeludo, tudo em muito detalhe. Pois pega esses dois vídeos aí, eu vou pedir para Edu colocar no card para vocês. Mas de todos esses casos, o mais famoso, sem dúvida, todos esses casos sobre infantilização do crime, o mais famoso é o Brasileirinho da Rocinha. Brasileirinho tinha as iniciais FS, era cria da Rocinha, famosa comunidade do Rio de Janeiro. Cria uma gíria que no Rio de Janeiro é usada, em São Paulo agora tem sido usada também, para dizer que a pessoa nasceu em determinado local, em determinada periferia, em determinada favela. Então, cara, eu sou cria de Vigário Geral, eu sou cria de Parada de Luca, eu sou cria do Morro do Dendê, entenderam? Então é para mostrar isso. FS são as iniciais porque o que nós conseguimos encontrar na época, a reportagem já não podia dizer o nome do moleque para preservar ele porque ele era menor. Depois do falecimento, o nome dele foi divulgado em alguns jornais, mas a gente não conseguiu encontrar. Aliás, vocês perceberam que a gente não disse o nome dele? A gente não conseguiu encontrar mesmo. Os jornais da época não revelaram e muitos desses jornais que pesquisaram profundamente não sabiam nem o nome do moleque. Aliás, muitos moradores nem sabiam o nome do moleque. Até os caras que foram interrogados, que conheceram ele, diziam que o nome dele era Brasileirinho, pra você ver como é que o moleque era meio apagado. O nascimento do cara, esse tratamento formal de nome foi apagado da vida do Brasileirinho. Uma das poucas informações que encontramos do moleque foi através do relato de Jorge Antônio Barros, um grande jornalista que passou uns dias na Rocinha durante as tretas que aconteceram por lá no final dos anos 80. Barros jogou o ping-pong com o Brasileirinho, eles jogaram algumas partidas e o moleque perdeu o jogo pro Barros. O moleque nervoso sacou do cano e deu os tiros pro chão.
Aí o Barros teve que sair fora. Dá pra perceber um pouco da personalidade do Brasileirinho nesse relato sobre o jogo de ping-pong feito pelo jornalista, tá? Enfim, o Brasileirinho começou a andar com os criminosos desde muito novo, com 11 anos de idade. A princípio, o Brasileirinho fazia trampo de aviãozinho, que é o cara que leva e traz recados e outras coisas. Hoje não precisa que tem celular, mas esses moleques eram muito importantes nos anos 80. E ele só fazia isso e não tinha entrado pro crime, porque o Denis da Rocinha, que era o líder na época ali do CV, na Rocinha, ele era contra a molecada andar com a arma na mão, ele era contra a molecada entrar no crime, então ele proibia. Então o Brasileirinho tinha uma vontade de entrar no crime já com 11 anos de idade, quer dizer, ele andava com os caras, ele já tinha uma demanda pra isso, mas o Denis não deixava que ele andasse com a arma na mão. Foi só após a prisão do Denis da Rocinha que o moleque começa a andar armado. E isso acontece bem no período em que a chefia da Rocinha passa pra um cara chamado Sérgio Ferreira da Silva, conhecido também como Bolado. Bolado já não se importava com moleque armado dentro de favela. Já era um bandido da nova geração, tá? Uma geração até posterior ao Denis, com ideias diferentes. Bolado faleceu e foi sucedido por um trio de caras, conhecido como Triunvirato do Pó, que era formado por Edinaldo de Souza, conhecido como Naldo, Robson da Silva, conhecido como Buzunga, e Cassiano Barbosa da Silva, conhecido apenas como Cassiano. Quando o Bolado faleceu, Brasileirinho ganhou uma pistola semiautomática e ele vai aparecer ao lado do traficante Naldo, um dos caras do Triunvirato do Pó, numa das cenas mais conhecidas e assustadoras da história do Rio de Janeiro. Aliás, o Naldo, cara da cena que foi gravada, era meio que uma figura paterna do Brasileirinho, uma espécie de irmão mais velho que sempre chamava o Brasileirinho para andar junto com ele. É embaçado falar de bagulho de figura paterna naquela época, né? Homens e mais homens estavam perdendo a vida ali naqueles conflitos armados e tal, e foi o período que a figura paterna desapareceu de dentro das favelas, né? Quando o Bolado faleceu e Naldo tomou posse do tráfico da Rocinha, o Naldo, junto com o Brasileirinho, sobe numa laje, né? Junto com outros comparsas também, dão várias rajadas de fuzil pra cima. O Brasileirinho tava do lado dele em cima da laje, tá bom? Essa cena, eu vou pedir pra Edu colocar um vídeo pra vocês, assustou a opinião pública e até policiais mais experientes. Era difícil ver uma arma de grosso calibre como um fuzil HK ou AK de calibre 7.62 nas mãos de traficantes. Aquilo era uma demonstração de força de Naldo, que passou a ficar famoso na mídia. Pra se ter uma noção, a roupa que ele usou durante as rajadas e depois de algumas fotos que ele apareceu, foi comprada por mais um monte de traficantes e virou até moda. Tem uma outra foto, inclusive, que o Naldo também tá com um fuzil e uma roupa branca com capuz. O Brasileirinho, então, passou a andar com os caras, a ser considerado uma espécie de mascote do Triunvirato, tomava conta do comércio de entorpecentes ali. E é muito doido, porque esse fato, esse vídeo do Naldo, ele chamou muita atenção das autoridades, porque as autoridades disseram, pô, cara, como que o traficante agora tá andando com fuzil? E a Rocinha, que é uma favela que fica na Zona Sul, ela é uma favela que tem um comércio bastante grande e é um comércio estratégico também. Bom, e o moleque ficou no bando ali até o momento em que Naldo precisou fugir para a favela do Grotão, em São Gonçalo. Uma operação muito conhecida da polícia, com o nome de Mosaico 2, tentava desmantelar o tráfico da Rocinha depois dessas fitas que o Naldo fez. A Operação Mosaico, pessoal, é uma operação muito grande, forte pra caramba, que a Polícia Federal fez várias vezes no Rio de Janeiro. A Mosaico 1, nós já falamos aqui no canal, quando contamos a história de Toninho Turco, o homem que inseriu o pó no Rio de Janeiro. A gente tem o vídeo contando em detalhes a vida dele e toda a história, vai lá assistir. Naldo foi perseguido e perdeu a vida. Brasileirinho estava junto com ele lá na favela do Grotão. O brasileiro foi baleado e também perdeu a vida. O fim de Brasileirinho, galera, foi com 13 anos. A hora que ele morreu, acendeu novamente mais uma discussão sobre direitos de menores e redução da moralidade penal e infantilização do crime. Era o início dos anos 90 e o ECA foi aprovado nas discussões do Congresso. Brasileirinho foi usado como exemplo de uma criança que não foi protegida pelo Estado e acabou sendo influenciada por bandidos perigosos e iniciado no mundo da criminalidade. A foto de Brasileirinho roda até hoje por aí e até hoje causa bastante indignação entre as pessoas a hora que vê um moleque com uma arma na mão e um monte de corrente de ouro e tal. Pra vocês terem noção, ele viveu 2 anos na vida do crime, que é a média de muito moleque que entra na vida nessa idade, tá? Ninguém sabe quem é mãe ou pai, nem sabemos o nome dele. Se você conheceu ele, porque a gente tem vários seguidores da Rocinha, vários inscritos aí que são da Rocinha ou do Rio de Janeiro, e tem mais informações, comenta aí embaixo, tá?
porque não deu para chegar, se aprofundar tanto, porque carece de fontes. Nós agradecemos a participação de todos vocês por aqui, e esperamos que vocês possam assistir outros vídeos do nosso canal que estão disponíveis aí, tá? Vai lá e assiste Carlinha do Rodo, Ney da Rocinha, o conflito da Rocinha entre o Ney e o Rogério 57, tá? E mais um monte de vídeos sobre o Rio de Janeiro e sobre a favela da Rocinha também, que é uma das maiores do Brasil, certo, mano? Espero que vocês tenham gostado aí. E antes de ir embora, eu tenho que pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente lançar. E se possível, galera, virem membros do nosso canal para ajudar a gente a produzir por apenas R$ 4,99 por mês. Os membros do canal ajudam muito no nosso trabalho, pessoal, porque muitos dos temas que vocês pedem, eles não podem ser monetizados, porque não se enquadram muitos no que os anunciantes da plataforma querem. Porém, vocês gostam desse assunto e a gente gosta de contar sobre eles. E aí a gente pode fazer uma parceria maior se vocês virarem membro do nosso canal. Um forte abraço a todos, fui, valeu!